Vamos ler nessa madrugada aqui em Apocalipse 2, do versículo 8 em diante, que diz assim: é ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Toda honra e toda glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa madrugada. Que o Espírito Santo venha falar em nossos corações, através da sua palavra nessa madrugada. Aqui o anjo da igreja, está passando, sobre a terra, sobre as igrejas, aonde, está dizendo, o Senhor nos diz essa madrugada, Ele é o primeiro, o último que foi morto, e reviveu. Então o Senhor está passando, mandando seus anjos, já estão, trabalhando na terra por tantas coisas que nós estamos vindo, sinais que o Senhor está nos mostrando. Os anjos já estão, trabalhando. E o Senhor diz, Ele é o primeiro, o último que foi morto, e reviveu. Então Ele passou por tudo também, Ele foi tentado, Ele foi humilhado, Ele foi criticado, Ele passou por todas as tentações e venceu, Então Ele foi o primeiro, o último que reviveu, Passou todas as tentações. E Ele conhece as nossas obras, as nossas tribulações que nós estamos passando, nessa terra. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sermos tentados, nós vamos sermos, humilhados, nós vamos sermos zombados, por aqueles que se dizem ser judeu, que se dizem ser de Deus, que se dizem, pregar a palavra de Deus, mas são da sinagoga, de Satanás, como diz na palavra, porque estão usando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, mas fazendo tudo ao contrário, Então Deus sabe todas essas tribulações que nós estamos passando nessa terra, muitos, engano e falsidade, enganando-nos, com máscaras. Na frente é uma coisa e por trás são outras, e dizes levar a palavra de Deus, diz pregar a palavra de Deus, Então o Senhor diz que nós somos, Ele conhece as tribulações que nós passamos, somos na pobreza, mas nós somos ricos, porque nós temos o Espírito Santo com nós temos a presença de Deus, Aqueles que estão passando por tribulações, mas não viram as costas, Não se vende por as bandejas que o inimigo oferece, aí no mundo. Não se deixa levar, por ele, por as vontades da carne, por a vontade, por o eu, pelo ciúme, pelas invejas, mas estão ali, passando pelas humilhações, pelas tribulações, mas estão na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, levando a palavra do Senhor e não usando, com falsidade, porque nós não podemos ser falsos, na presença do Senhor, porque Deus conhece o nosso coração, é Ele que nos justifica, E muitos acham que por estar, dentro
de um templo, né, grande, numa igreja grande, onde tem muita movimentação. Então ali, né, vão lá, oram, clamam e acham que estão, né, salvos. E muitas vezes então faz tudo ao contrário, né, sai de lá na presença, né, dentro do templo é uma coisa e fora é outra, né? E o Pai conhece os corações, onde tem falsidade, aonde se diz, né, ser judeu, onde se diz ser de Deus, mas estão sempre com ciúme, com inveja, confrontando, né, os irmãos, porque a palavra de Deus nos diz como é bom que os irmãos vivem em união, né? Mas a gente vê tanta coisa, né? Tudo desunido, acha que estão lá dentro do templo, que só naquele lugar onde eles estão que tem a salvação, que se sair dali não tem a salvação, né? Se ir em outro lugar muitas vezes não tem a salvação, que tem que ser só onde estão para, né, para ter a salvação. Então o Pai nos deixa livre, Ele não nos proíbe, né? Mas nós temos que fazer a vontade dele, não andar na nossa vontade, né? Mas Ele não nos deixa nós presos, porque a salvação é através da graça, né? Hoje, mas nós somos livres para servir o Senhor e não ficar só num lugar, né? O Pai não quer nós só num lugar, Ele quer que nós saímos, né, a levar o evangelho dele assim como ele fazia. Ele deixou exemplo para nós ali de cidade em cidade, né, levar o evangelho. E muitos hoje em dia dizem ser judeu e quer ficar só em quatro paredes, né, ali preso num lugar só, não sai, levar a palavra de Deus, evangelizar, né, levar para alcançar almas, né. Então a palavra de Deus nos diz. E a blasfêmia, né, dos que dizem ser judeu, né? Eu fico blasfemando, fico fazendo coisas tudo contrária, né? Que não é da vontade do Senhor. Então são da sinagoga, né, de Satanás, o Senhor diz, né, nas palavras. Então ele diz essa madrugada, não temamos, né, as coisas que nós havemos de padecer, porque vai vir muitas e muitas ainda, né? Tentações, muitas tribulações, né, nessa terra ainda, que nós temos vindo, né, aí estamos vendo as coisas acontecer, né. Então o Pai diz, não temas as coisas que há de padecer, eis que o inimigo, né, das nossas almas lançará, né, alguns de vós na prisão, muitos ele vai prender, né, na prisão espiritual, né, na prisão invisíveis, nas prisões, né, deixar as pessoas presas ali para que sejamos tentados, né, e teremos uma tribulação, né, tereis uma tribulação de 10 dias, né, e o Senhor nos diz, ser fiel até a morte, né, para nós não se vendermos, não se trocarmos, não se rendermos, né, aos pés do inimigo, que ele quer que a gente se prostre aos pés dele, né? Fazer a vontade dele. E o Senhor diz nessa madrugada, sei fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida, né? Se nós vencemos as tribulações, por isso que já está acontecendo na terra, as pessoas não estão vendo, né? As tribulações já estão aí, as provas já estão aí, né? Muitos estão passando por provas, muitos estão sendo peneirados, né? Pelo inimigo. Tem muitos sendo peneirados, né? Muitos presos pelo inimigo, né? Sendo provados, tentados, né? Para ver se não vem, né? Não vem se prostrar aos pés dele, vem se vender, né? Para as coisas que ele oferece. E o Pai diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa, né? Da vida. E quem tem ouvidos, né? Nessa madrugada, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas somos nós, né? O templo, o nosso corpo, é o nosso coração, né? É o nosso corpo que nós temos que cuidar. Então o Pai diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas nessa madrugada. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aquele que vencer as tribulações,
né? Vencer a vontade, né? O inimigo está sempre atribulando, sempre tentando, né? Aquele que vencer, o Pai vai dar, né? A coroa da vida. E quem tem ouvidos nessa madrugada que ouça, né? O que o Espírito Santo diz, fala, né? Nos corações nessa madrugada. Venha abrir os seus corações, né? Para o Espírito Santo trabalhar, né? Fortalecer nessa madrugada. E o que vencer receberá, né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque aqueles que vencer, né? O Pai vai dar a coroa e não vão passar pela segunda morte, né? Então, aqueles que não vencer, que se entregar, né? Muitos vêm tirar a sua vida. Muitos estão tomando veneno, né? Para se matar, muitas vezes remédio para se matar, né? Porque o inimigo venceu já, né? A fraqueza da pessoa. E a pessoa vem fazer esses danos, né? Na vida aí. Aí esses vão passar pela segunda morte, né? Onde vai ser muito triste, né? Esses que vão passar pela segunda morte, muitos vão se ressuscitar para vergonha, né? Para não por descanso eterno, mas sim por sofrimento, né? Eterno. É muito triste isso aí. E muitos, né? Se entregam, não vence, né? Uma dor porque não clamam, porque não buscam, né? Não buscam o Senhor, não jejua, né? Não paga o preço, porque Jesus ele deixou exemplo para nós, mas ele foi tentado, ele foi, né? Passou por todas as tribulações, mas ele orava, ele buscava, ele jejuava, ele deixou exemplo para nós, né? Para nós buscar também e estar vigiando, né? Vigiando, buscando, clamando e não desistir, né? Porque se nós viermos desistir, o inimigo, né? Vai vencer e aí esses vão ter que passar pela segunda morte, né? Muitos dizem que morreu e terminou, né? Não é assim, aqui diz, ó. Aqueles que não venceram, né? Aqueles que não venceram as tribulações. Aqueles que não clamaram, né? Não se arrependeram, não tiveram arrependimento, não tiveram renúncia, né? Esses vão passar pela segunda morte. Está aqui na palavra escrita, né? Em Apocalipse 2. Se vocês querem ler, vocês querem meditar, medite. O Espírito Santo vai falar mais em seus corações, né? Então confia no Senhor nessa madrugada, creia, né? Por mais tribulações, por mais, né, tristezas, angústia que esteja passando, não se entregue, né? Não deixe ser vencido, né, pelo inimigo, mas busque o Senhor nessa madrugada, clame ao Senhor, se entrega, né, os teus problemas para o Senhor nessa madrugada, porque o Senhor também passou, né, as tentações, as tribulações e venceu, né, com o Espírito Santo. Que você venha vencer, né? Nessa madrugada com o Espírito Santo, abrir seus corações nessa madrugada, para que o Espírito Santo venha, né? Ajudar a fortalecer, né? Os corações nessa madrugada, para que venha vencer, né? Porque nós sem Ele, nós não vencemos. Nós sem o Espírito Santo, nós não sabemos nada, porque é Ele que nos capacita, né? É Ele que nos ensina. É Ele que nos direciona, né? Então é tudo, nós temos que entregar nas mãos do Senhor, né? A enfermidade, a dificuldade, a angústia que esteja passando nessa madrugada, entrega, né? Tudo nas mãos do Senhor. Porque Ele, né? Fortalece nessa madrugada. Amém? Receba essas palavras nessa madrugada. Você que irá olhar esse vídeo, aonde alcançar. Que o Espírito Santo venha preencher os seus corações através da palavra do Senhor, né? E venha crer, venha confiar e não venha desistir nessa madrugada. Grande Deus, maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor Jesus, ó Pai, na Tua presença, Pai. Entreguei, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem. Toma a frente, Espírito Santo, nessa madrugada.
Toma a frente, Pai, de cada vida, Pai, que irá olhar, Pai, esse vídeo. Toma a frente, Pai, de cada coração, cada mente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha alcançar, Pai, nessa madrugada, Pai. Que o Senhor venha resgatar, Pai, nessa madrugada. Em nome de Jesus, ó Pai. Aonde tiver, Pai, uma vida, Pai, doente, Pai. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, Pai, nessa madrugada, Pai. Com o teu poder, Pai. Na tua unção, Pai. Com a tua autoridade, Pai, eu repreendo, Pai. Toda enfermidade, Pai, nessa madrugada, Pai, caia por terra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Todas as correntes, Pai, todos cadeados, Pai, que tenta, Pai, prender, Pai, essas vidas, ó Pai, no mundo espiritual, Pai, que o Senhor venha quebrar, Pai, nessa madrugada, Pai. Com teu poder, Pai, na tua unção, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha queimar, Pai, esses que estão passando, Pai, por um câncer, ó Pai, por um vírus, ó Pai, incuráveis, ó Pai, nessa madrugada, Pai. Que o Senhor venha queimar, Pai, toda praga, Pai, toda peste, Pai. Todo vírus, ó Pai, incurável, ó Pai, nessa madrugada. O Senhor venha queimar, Pai, com teu poder, Pai, nessa madrugada. Venha dar vida, venha dar saúde, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Pai, nesses hospitais, ó Pai, nessa madrugada, nas UTI, Pai, em nome de Jesus, Pai. Entra, Pai, com teu sopro de vida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Repreende dali, Pai, todo espírito de morte, Pai. Todo espírito, ó Pai, de enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. De vida, Pai, de saúde, ó Pai, para esses órgãos, ó Pai, tão paralisados, ó Pai, para esse pulmão, para esse coração, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, alcança, Pai, essas vidas, Pai, nessa madrugada. Curando, ó Pai, libertando, ó Pai. Fortalecendo, ó Pai, na Tua presença, Pai, nessa madrugada, Pai. Visita, Pai, cada quarto, cada leito, Pai, nessa madrugada. Aqueles que estão passando, Pai, por um câncer, ó Pai. Tira, Pai, toda dor, Pai, nessa hora, Pai, toda angústia, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha curar, Pai. Que o Senhor venha levantar, Pai. Que o Senhor venha fortalecer, Pai, nessa madrugada. Que saia, Pai, dali, Pai, com vida, Pai, te glorificando, Pai, e te agradecendo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma a frente, Pai, de cada médica, Pai, cada enfermeira, Pai. Coloca, Pai, do teu amor, Pai, da tua paciência, Pai. Em nome de Jesus, com cada paciente, Pai, que eles vão lidar, Pai, nessa madrugada, Pai. Toma a frente, Pai, faz, Pai, a tua vontade, Pai, nessa madrugada, Pai. Alcança, Pai, essas vidas, Pai, que de ti precisa, Pai, nessa hora. Estão entristecidos, seus corações vazios, Pai. Atribulados, ó Pai. Angustiados. Que o teu Espírito Santo venha abraçar, venha consolar, venha confortar, Pai, nessa madrugada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo cura, Pai, aonde alcançar, Pai, esse vídeo. Eu profetizo, Pai, vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Passa, Pai, na frente, Pai. Esteja no controle, Pai, de tudo em tuas mãos, ó Pai. Amém e amém.